No princípio, antes que houvesse tempo, antes do sol, da lua ou das estrelas, existia apenas Deus. E a Bíblia Sagrada nos conta, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Foi com o poder da sua palavra que tudo veio a existir. Deus disse, haja luz, e a luz se fez. Ele separou as águas, criou os céus, o mar, a terra seca. Fez brotar as plantas, as árvores frutíferas. Encheu os céus de astros e os mares e a terra de animais de todas as espécies. Deus olhou para toda a sua magnífica criação e viu que tudo era muito bom. Mas ainda faltava a sua obra-prima, alguém especial, criado à sua imagem e semelhança. Então, como nos diz Gênesis 2:7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Assim nasceu Adão, o primeiro homem. Deus preparou um lugar perfeito para ele, um jardim maravilhoso chamado Éden, regado por rios cristalinos, repleto de árvores que davam frutos de todas as cores e sabores. A missão de Adão era simples e nobre, cultivar e guardar aquele paraíso. E Deus lhe deu uma única instrução, uma única regra. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão tinha tudo. Tinha a natureza à sua disposição, a comunhão direta com o Criador. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, percebeu algo. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, o Senhor fez Adão cair num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tomou uma de suas costelas e, a partir dela, formou a mulher. Quando Adão acordou e viu Eva pela primeira vez, seu coração se encheu de alegria e reconhecimento. Ele exclamou, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eles eram o complemento perfeito um do outro. E Deus os abençoou, dizendo, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus e um com o outro. Não conheciam a dor, o medo, a vergonha ou o pecado. Era a inocência em sua forma mais pura, um relacionamento perfeito com o Pai. Mas a paz do Éden estava prestes a ser perturbada. O inimigo de Deus, Satanás, entrou naquele jardim sagrado disfarçado de uma astuta serpente. Ele se aproximou de Eva, plantando a semente da dúvida com uma pergunta capciosa. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A pergunta era sutil, mas carregada de veneno, distorcendo a generosidade de Deus. Eva, ainda inocente, respondeu corretamente, explicando que podiam comer de todas as árvores, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morressem. Foi então que a serpente lançou a primeira mentira da história da humanidade. Certamente não morrereis, disse ela, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A tentação foi lançada. Eva olhou para o fruto. Ele parecia delicioso, era agradável aos olhos e, segundo a serpente, a tornaria sábia. A promessa de ser como Deus foi irresistível. Ela desobedeceu. Ela tomou o fruto, comeu e ofereceu a Adão, que estava com ela, e ele também comeu. Naquele exato instante, algo mudou para sempre. Os olhos dos dois se abriram, mas não para a sabedoria divina que esperavam. Eles se abriram para a sua própria nudez, para a sua vulnerabilidade. A vergonha, um sentimento até então desconhecido, invadiu seus corações. Eles costuraram folhas de figueira para tentar cobrir a si mesmos, e quando ouviram a voz de Deus, caminhando pelo jardim na viração do dia, fizeram algo que nunca haviam feito antes. Eles se esconderam. A comunhão perfeita estava quebrada. Deus, que sabia de tudo, chamou com uma voz que ecoa até hoje. Adão, onde estás?
Não era uma pergunta de localização, mas de condição. Onde você se meteu? Por que está se escondendo de mim? Adão, tremendo de medo, respondeu: ouvi a tua voz no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. O pecado havia criado uma barreira entre o homem e seu Criador. Deus então fez a pergunta direta: comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Em vez de assumir a responsabilidade, Adão culpou a mulher que me deste por companheira. Ela me deu da árvore e eu comi. Eva, por sua vez, culpou a serpente me enganou e eu comi. O ciclo de acusação havia começado. E então vieram as consequências. O juízo de Deus foi justo e preciso. À serpente ele disse: maldita serás, porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. À mulher ele disse que teria dores multiplicadas ao dar à luz. E ao homem, a terra se tornaria maldita por sua causa. Com dor e suor, ele tiraria dela o seu sustento todos os dias de sua vida. Eles não podiam mais permanecer no paraíso. A santidade do Éden não poderia coexistir com o pecado. Então, o Senhor os expulsou do jardim. E para que não voltassem e comessem da árvore da vida, vivendo eternamente em seu estado caído, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho. Mas mesmo nesse momento de juízo, vemos um vislumbre da misericórdia de Deus. Ele mesmo fez túnicas de pele e vestiu Adão e Eva, mostrando que ele mesmo proveria a cobertura para a vergonha deles. Mas a história de Adão e Eva não termina em tragédia. Ela termina em promessa. Naquela mesma sentença contra a serpente, em Gênesis 3:15, Deus plantou a semente da esperança. Ele prometeu que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia sobre Jesus Cristo, o Salvador que viria ao mundo para derrotar Satanás e restaurar o relacionamento quebrado entre Deus e a humanidade. A Bíblia nos ensina que, assim como por um só homem, Adão, o pecado e a morte entraram no mundo, também por um só homem, Jesus, vieram o perdão, a graça e a vida eterna. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:22, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. A história de Adão e Eva nos ensina sobre a origem de tudo, sobre o amor de Deus, sobre a liberdade de escolha e as consequências de nossos atos. Mas, acima de tudo, ela nos mostra que mesmo quando nos escondemos, mesmo quando erramos, Deus continua nos procurando, nos chamando pelo nome. Hoje, a voz de Deus ainda ecoa, perguntando a cada um de nós: onde estás? Ele nos convida a sair do nosso esconderijo e a voltar para a comunhão com Ele, através do sacrifício de Jesus, que é o caminho de volta ao jardim da presença de Deus. Muito obrigado por assistir e refletir conosco sobre essa história fundamental. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, deixe seu like, compartilhe com alguém e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Que Deus te abençoe.